Agora eu Prontinho. estou vendo você. Pronto, já iniciamos já. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam me ouvindo bem também. Gostaria de agradecer. Nós sabemos que é muita correria aí no dia a dia, né? Mas a gente precisa tirar um tempinho para angariar conhecimento. E esse momento com a Isa aqui, com a Isabelle, é muito importante. A Isabelle Marques, ela está como coordenadora da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil aqui do Guarujá. E ela tem um conteúdo muito extenso, uma experiência muito extensa, que ela vai compartilhar aqui com a gente hoje. Então, se vocês puderem, né, retirem tudo aí de conteúdo dela, que vocês puderem, porque é um assunto muito importante e eu tenho certeza que vai fazer diferença aí no dia a dia de vocês, tá? Explicar um pouquinho da dinâmica. Eu vou ser uma intermediadora do conteúdo hoje com a Isa, vou formular algumas perguntas, mas se vocês tiverem também alguma pergunta, vocês podem mandar no chat e a gente vai fazendo as perguntas e depois, ou ao final do conteúdo que a Isa for expor, vocês podem fazer essas perguntas direto para ela, e vai ser aberto um tempo para que vocês possam fazer, tá bom? Então, Isabelle, o conteúdo está com você. Conta um pouquinho para a gente como é que surgiu o programa da Guarda Maria da Penha. Boa noite, Tati. Boa noite a todos os presentes. Quero agradecer o convite, agradecer ao AB Guarujá, parabenizar a Comissão de Mulheres da Ordem, que aqui do Guarujá está sendo muito atuante, acho que como eu nunca tinha visto anteriormente. Para mim é um prazer estar aqui para divulgar o trabalho que é feito dentro da Guarda Civil do Guarujá, com a Patrulha Maria da Penha, que é um importante instrumento para o município, e para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, quando a gente fala em apoio e segurança, a Patrulha Maria da Penha dá esse respaldo. Então, muito obrigada a todos os presentes. O programa Guardiã, na realidade, a Patrulha Maria da Penha, né, nos municípios, elas surgiram juntamente com o programa Guardiã, que foi feito dentro do estado de São Paulo, quando se verificou que a legislação, a lei, né, 11.340, a Lei Maria da Penha, ela não, apesar de ser concedidas medidas protetivas dentro do Poder Judiciário, não havia quem fizesse cumprir aquilo, quem garantisse, né, que aquelas medidas fossem efetivamente cumpridas. Então, a Secretaria de Segurança Urbana do Estado de São Paulo criou o programa Guardiã em 2014, e em 2019, aqui no Guarujá, o intuito do programa é monitorar essas medidas e repassar ao Poder Judiciário, propriamente ao Ministério Público, porque o convênio é feito juntamente com o Ministério Público, né, do Estado de São Paulo, de cada região, e monitorar essas medidas protetivas e passar a todos aqueles que estão sendo, a todas as mulheres que estão sendo acompanhadas, né, e quando eu digo mulheres, são todas as mulheres de gênero feminino, né, que se identifica como gênero feminino, na realidade, acompanhar e repassar ao Poder Judiciário se efetivamente essas medidas estão sendo cumpridas e, em caso de qualquer tipo de descumprimento, ir passando em loco a situação da mulher e tentar encaminhar essa mulher para a rede de apoio municipal. Então, aproximar um pouco mais a situação da mulher para o Poder Judiciário entender e garantir que aquilo funcione. Então, hoje, começou com a Guarda, na realidade, começou em São Paulo, né, a instituição de segurança eleita para o programa Guardiã foi a Guarda Civil Municipal, em São Paulo, e aí se estendeu para vários outros municípios do estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo a gente tem mais de 50 municípios hoje que possuem um programa Guardiã dentro da Guarda Civil, mas hoje a gente vai para seminários em todo o país e comparecem guardas de toda a localidade do território brasileiro. É um programa eficiente pra caramba. Aqui em 2019, aqui no Guarujá, ele foi criado por um decreto, em 2019, ainda no governo Walter Suma, e ele foi instituído muito, muito modesto, como é que eu posso dizer, com uma estrutura muito pequena, e
o movimento feminino, por si só, fez com que esse programa passasse a crescer, e hoje, com a pauta aí em evidência, né, é um dos programas que acho que é um dos mais importantes dentro da Guarda Civil e da Segurança Pública do município do Guarujá, e dos municípios que possuem. O objetivo do programa, como eu disse, é o monitoramento, prevenir a reincidência, né, prevenir, isso ajuda também o próprio município num todo, porque aí você não tem mulheres, crianças vítimas de violência, mulheres vítimas de violência, que vão ter que passar por um apoio psicossocial, vão ter que passar por uma parte de saúde. Então, essa prevenção da reincidência também auxilia em vários outros pontos. A gente caminha as mulheres para a rede, como eu disse, então muitas vezes a gente faz parceria com CREAS, com unidades de saúde, para, se houver estupro da mulher ou estupro de algum vulnerável, a gente já encaminha diretamente para o hospital, para as profilaxias necessárias. E temos parcerias também com o terceiro setor. Assim que eu entrei na coordenação da patrulha, a gente fez uma reunião, né, com alguns terceiros setores, ONGs e associações, que se dispuseram a fornecer psicólogos, porque dentro de todas as violências, o que a gente percebe é que a mulher precisa se reestruturar, precisa estar forte para poder retomar a vida dela e permanecer distante do agressor, muitas vezes, seu filho, marido, enfim. Então, a gente fez essas parcerias, então a gente tem bastante psicólogo, e agora, hoje, com a Casa Ser, né, e com um olhar um pouco mais humanizado também pela nossa primeira-dama, ela entendeu que havia essa necessidade de ter um atendimento psicológico municipal, né, dentro da rede, porque antes o que tinha era uma roda de conversa, e aí a mulher ficava muitas vezes envergonhada, porque quando você tem a violência, quando acontece com a mulher se culpa, né, muito, ela se sente culpada de ter sido agredida, porque o homem às vezes faz isso, e ela também se questiona o que ela fez para ter isso, enfim. Então, esse programa hoje faltam alguns mecanismos mas é um dos programas mais eficazes, assim, no combate desde 2019, aqui no município do Guarujá, com o programa Guardiã. A gente nunca perdeu nenhuma mulher, de todas as nossas assistidas, a gente nunca teve uma situação de feminicídio, já tivemos alguns enfrentamentos que a gente sabe que conseguimos, se não fosse aquela atuação, a mulher poderia, sim, ter vindo a ser morta, né? E a reincidência, ela diminui bastante, no sentido de que o agressor, ele entende que a mulher está sendo observada, né, ela está sendo monitorada, ela está sendo acompanhada por uma polícia, né, da Guarda Civil e a própria Polícia Militar. A mulher, ela é orientada de como ela tem que se portar quando acontece alguma coisa, nunca desacreditar de que aquele homem, apesar de ser um homem que ela viveu muito tempo, ou de ser o filho dela, enfim, que ele não vai fazer nada. A gente sempre orienta e aciona a mulher no sentido de dizer, olha, o número que você tem que ligar é esse, você tem que informar isso. Então, a gente sempre vai, as nossas assistidas sempre são orientadas nesse sentido. Então, o programa está aí desde 2019, até agora a gente tem, hoje eu estava dando uma olhada para passar para vocês, 1.015 cadastradas passaram pelo programa. A gente tem uma fila muito grande aguardando, né, pelo Poder Judiciário, o Ministério Público, para encaminhar, então a gente tem que muitas vezes fazer algumas peneiras. Hoje a gente está com 100 mulheres, quando eu entrei no programa tinham 130, houve uma necessidade de fazer uma peneira, né, dentro disso tudo. Doutor André, boa noite. Então, a gente vai acompanhando e a gente vê, assim, nítido a mudança da mulher com relação a esse acompanhamento. Existem mulheres que às vezes a gente sabe que ela nem tem, o homem ou o agressor, a agressora, né, nem tem mais, não está mais tão latente, assim, a gente vê que provavelmente não vai acontecer mais nada, mas ainda assim a mulher quer estar com o programa
inserida no programa, porque ela se sente mais segura dessa forma e ela gosta de ser, como é que eu posso dizer, se sente mais segura e gosta de ser acompanhada, né? No sentido da evolução dela, no sentido de, às vezes, a mulher precisa ali conversar, então, às vezes, a gente, como eu sempre falo, um atendimento nosso, às vezes, dura 15 minutos e, às vezes, dura 1 hora, 2 horas, ou mais até, né, e a gente vira um pouco psicólogo, e a mulher se reestrutura a cada contato que a gente faz. E fala para mim, como que uma mulher pode ser inserida nesse programa? Que acredito que seja uma dúvida muito grande, né? É só a mulher ir lá, fazer um boletim de ocorrência, pedir a medida? Como que funciona? Sim, para ser inserida no programa Guardiã, né, e passar a ser acompanhada pela Patrulha Maria da Penha, aqui no Guarujá e em todos os outros municípios, a mulher já passou pela violência doméstica, e ela fez o boletim de ocorrência, então ela tem que fazer um boletim de ocorrência, noticiar a violência, solicitar a medida protetiva, e aí, dentro disso, o Ministério Público, antigamente, né, o Ministério Público fazia até hoje ainda faz, essa peneira, né, olha e vê quais são as necessidades, quais são os casos mais complexos, ou que eles entendem que tem mais necessidade, e encaminha para as patrulhas. Mas, hoje em dia, a gente fez uma reunião com a atual delegada, a doutora Edna, e hoje em dia, na própria delegacia da mulher, na DDM, eles já informam se, você quer ser acompanhada pela Patrulha Maria da Penha, é um programa, assim, fala bem por cima, né, do que se trata, e aí já vai direto com um próprio boletim de ocorrência, solicitando a medida e solicitando também o acompanhamento da patrulha. Quando está com um advogado representado também, aí muitos advogados perguntam, então aproveitar o ensejo. Quando existe advogado representando a mulher num processo de violência doméstica, ele pode solicitar, dentro do processo, a inserção da mulher no programa Guardiã, e o Ministério Público vai encaminhar, o juiz, às vezes, mesmo encaminha de ofício, mas antigamente era só pelo MP, hoje a própria delegacia, observando que a reincidência realmente diminui, eles mesmos encaminham para a gente. Então, ela tem que fazer o boletim de ocorrência e tem que solicitar, e com isso a gente tem um link direto com o Ministério Público, então eles encaminham direto para a gente, por e-mail, todos os dados, informações da mulher, a ficha, a FA, né, a folha de antecedentes criminais com a foto do agressor ou da agressora, laudos, enfim, e os endereços para a gente poder, certidões, se está intimado ou não, a gente pega parte do processo judicial, e aí a gente entra em contato com essa mulher via WhatsApp para marcar com ela, apresentar o programa e informar para ela quais são as obrigações dela também dentro do programa Guardiã. E quais seriam essas obrigações? Como existe um atendimento mensal, no mínimo mensal, o ideal que o programa determina é 2 vezes ao mês, né? Mas, como eu disse, a gente tem bastante demanda e quadro reduzido, então a gente consegue fazer o atendimento, geralmente, 1 vez por mês, e priorizando mais vezes rondas para aquelas mulheres que a gente sabe que o indivíduo está descumprindo, ou que final de semana ele geralmente, às vezes bebe, ou fica rondando a mulher, enfim. Então, a gente faz 1 vez por mês esse agendamento com a mulher, entra em contato com ela, depois que ela já aderiu ao programa, tudo mais. A gente faz esse agendamento, entra em contato, oi, tudo bem, Tatiele? Olha, a gente quer marcar uma visita para esse mês, e aí você vai me dizer, dentro daquilo que eu vou te passar, tem quarta-feira, tal hora, geralmente são feitos, na média, de 7 a 8 boletins por dia, 7 a 8 atendimentos, e aí agenda o local e o horário que você achar melhor. Não, eu vou estar na UAB tal hora, então a gente vai lá e vai atender em todo e qualquer lugar, menos em lugar que possa dar risco à mulher, né, causar um risco à mulher. Então, se for numa comunidade e se entrar a viatura, ela vai sofrer depois, né, a gente já teve alguns casos de mulheres que, não, aqui tudo bem, dá para entrar a viatura sim, a gente até entra com a viatura, mas depois a mulher foi chamada pela comunidade para a viatura aqui e tal, então a gente toma esse cuidado, e lugares que a gente pode ter confronto, a gente procura não agendar com a mulher.
dentro mesmo, bem, muito mais dentro da comunidade, a gente só vai quando é questão de urgência mesmo. Então, a gente, quando vem a informação da mulher, onde ela mora, ela mora em tal lugar, aí eu vou verificar se naquele lugar eu posso entrar com a viatura, mas de qualquer modo eu preciso saber, que aí a gente imprime pelo Google Maps, eu preciso saber onde ela mora, como que eu chego até ali, por exemplo, Sítio Conceiçãozinha, então eu sei que eu tenho que passar pelo campo, tal, mas eu não vou todo mês lá, porque senão eu vou colocar a mulher em risco, ou eu posso ter um risco, eu mesmo, um risco de confronto, fazendo um trabalho não tão ostensivo, né? Com relação a tráfico, a roubo, a nada disso. A gente já está ali para outra coisa, mas de qualquer modo é uma viatura entrando dentro de uma comunidade. Então, quando são situações assim que colocam a gente muito em risco, a gente não vai. E é isso. Aí a gente marca essa visita, faz essa visita. Todas as visitas a gente faz um boletim de ocorrência, que é próprio da Guarda Civil. A gente fez agora um específico da Maria da Penha. E aí esse boletim de ocorrência é encaminhado para o Ministério Público. Então e aí existe um acompanhamento do Ministério Público desse justamente acompanhamento que a patrulha faz. Isso, é justamente essa aproximação. O programa, na realidade, ele serve tanto para a mulher, né, para a gente fazer com que a mulher seja encaminhada para a rede e ela consiga se sentir segura para retomar a vida dela, e também para o próprio Ministério Público, porque aí ele vai aproximar e a gente vai meio que alimentar o processo para dizer, olha, essa medida protetiva está ok, não está tendo nenhum tipo de descumprimento. Então, no período de 180 dias ou de um ano que é concedida a medida protetiva, não tem problema nenhum. E a gente vai constatando isso. Agora, a partir do momento que tem algum tipo de descumprimento, ainda que seja, sei lá, o que sempre muito acontece, porque aí a gente orienta a mulher a bloquear tudo do homem, né? Inclusive visitação de filhos, é uma terceira pessoa que tem que ir entregar a criança para não ter aproximação mesmo. E aí ela bloqueia tudo mesmo, para que ele também não interfira no psicológico mais dela, de ficar mandando mensagens e tudo mais. E aí o cara pega e manda um Pix. Aí ele manda um Pix de 1 centavo e escreve, sei lá, vou te matar. Ou xinga, geralmente xinga a mulher dos nomes que ele quer xingar. E aí a gente pega esse documento e junta no nosso boletim de ocorrência, e aquilo é um descumprimento de medida protetiva, porque ele não poderia estar entrando em contato com essa mulher de modo algum, conforme a decisão. E aí a gente vai alimentando o processo, informando quando são esses tipos de descumprimentos, e quando o agressor a gente vê que não está ainda em vias de fato de acontecer alguma coisa, o Ministério Público às vezes solicita e o juiz encaminha uma nova intimação, eles chamam de advertência. Encaminha uma advertência para o réu que já foi intimado e que ele está descumprindo aquela medida, e se ele fizer de novo, ele vai ser preso. Então, a gente vai alimentando o processo. À medida que a gente verifica em loco alguma coisa que a mulher tem necessidade, a gente informa também e chega para o Ministério Público exatamente o que a mulher está sentindo. Então, por exemplo, a mulher nunca teve nenhum descumprimento de medida protetiva, mas ela ainda tem medo do indivíduo, né? Do rapaz voltar, enfim, de ser feito alguma coisa quando a medida sair. Aí a gente informa, olha, ela está se sentindo ainda amedrontada, está passando para o psicólogo, pelo programa tal, está solicitando mais uma prorrogação dessa medida protetiva em tanto tempo, tal. E aí ele vai olhar e vai verificar se ele vai conceder ou não. Quando a gente alimentou o processo e disse, olha, o indivíduo voltou a mandar mensagem, ou ele está passando na casa dela, ou ele pulou o muro da casa dela na madrugada, no Dia das Mães ele foi no colégio, né, coisas despropositais, assim, ou que não tem explicação, não tem um porquê, a gente consegue passar para o Ministério Público aproximar mesmo, né? E que a mulher tenha repasse dessa informação imediatamente. Então, aí a gente fala, olha, você tem que fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil, aí a gente encaminha. A minha vontade era ter já uma estrutura suficiente para eu poder já ter um link, como tem o link do boletim de ocorrência online, ali mesmo eu já pego com a mulher, já faço o boletim de ocorrência para ela, já auxilio, porque tem muitas pessoas que não conseguem, mas infelizmente eu não consigo ter essa demanda, mas a gente orienta, encaminha o boletim de ocorrência, inclusive no nosso Instagram, quem quiser seguir, @patrulha Maria da Penha Guarujá. Eu estava até falando com o pessoal para a gente fazer algo no sentido de mostrar
passo a passo e bem didático como que a mulher tem que fazer para ela registrar esse boletim de ocorrência, de modo online, né? Que aí eu acho que auxilia bastante. É isso. E mais ou menos quanto tempo que dura esse acompanhamento da Patrulha Maria da Penha? Sim, cada caso é um caso. E a gente tem casos em que as medidas protetivas, a patrulha acompanha enquanto tem medida protetiva, né? Então, geralmente, se não tiver mais medida protetiva, eu sou obrigada a fazer o desligamento. Então, o Ministério Público encaminha para mim a decisão judicial, ou que condenou, e aí condenou o réu e vai ficar só mais 180 dias com a medida protetiva. E aí eu acompanho, depois daquilo terminou. Ou então, o inquérito policial não foi dado andamento devido, ou, na época, por exemplo, de crime de ameaça, não foi feita a representação, ou não foi entrada com a ação, não foi dada entrada na ação, então extingue aí o inquérito e não tem processo e a medida protetiva acaba. E aí eu tenho que já fazer o desligamento. Eu sou vinculada ao Ministério Público e à medida protetiva, né? Eu não, a Patrulha Maria da Penha. O programa é vinculado com isso. Então, se a medida protetiva tem, por exemplo, um prazo indeterminado, esse acompanhamento pode ser indeterminado, enquanto a medida protetiva tiver. Mas, se a mulher, por exemplo, não, para mim a medida protetiva já aderia ao programa, já passamos aí 5, 6 meses, já está tudo bem, eu acho que eu estou bem, ele já foi para outra cidade, mas eu ainda quero ficar com a medida protetiva, e aí ela consegue fazer o desligamento do programa, mas permanecer com a medida protetiva. Também eu estou vinculada, mas se a mulher quiser, ela pode fazer o desligamento do programa e continuar com a medida protetiva. Então, geralmente, as medidas protetivas, elas são de 180 dias, né? Pelo menos aqui no Guarujá, a maioria dos juízes, doutor Edmilson, é tudo 180 dias que dá. Antigamente dava mais indeterminado, mas aí fica muito tempo aquele processo andando e aí não há... Porque quando já passa e você não tem um descumprimento, então dá para retirar a medida, entende? E aí a mulher fica com aquela medida, e são justamente essas mulheres que eu tive que dar uma filtrada para eu poder receber mulheres que estão passando por situações atuais e mais latentes, né, e que está aí o Ministério Público aguardando para encaminhar. E eu acho que é muito bacana a gente falar que isso não é só do cônjuge homem masculino, né? Não. Essa Maria da Penha, ela também abrange outros tipos de violência doméstica, né? Sim. Tanto, na realidade, é o gênero, né? É o gênero feminino que sofreu a violência. Se foi um homem, ou se foi uma mulher, ou se foi um trans, se foi quem sofreu a violência, que se identifica como gênero feminino, ele pode se valer das medidas protetivas e da Lei 11.340. Muito bacana, isso é bem importante também falar sobre isso, né? E quais desafios que vocês têm enfrentado aí na efetividade da lei da Maria da Penha? Olha, eu acho uma lei muito boa, né? Se ela for aplicada da forma como ali está escrito, ela é muito boa. Mas existem algumas falhas, assim, eu sempre falo para todo mundo, o melhor da legislação é a Patrulha Maria da Penha, porque se não fosse a patrulha, você não tem... Eu lembro quando eu fiz faculdade, o professor falava assim, lei sem pena não tem força, né? Que nem você vai entrar no elevador, não entre no elevador, tem aquela lei lá de proibido entrar no elevador que não estiver no andar. Eu acho que também a medida protetiva sem a fiscalização, nesse caso, sem ter um acompanhamento, uma fiscalização, eu acho que ela também não tem muita validade, assim, porque acaba sendo só para a mulher um papel e para o homem, ou para o agressor ou agressora, entende que aquilo ali acha que não funciona, né? Então, esse tipo de trabalho de rondas, de estar acompanhando, de ser feito, da gente estar presente em várias ocasiões em que tanto mulheres quanto homens veem esse tipo de trabalho, eu acho que dá muita eficácia para as medidas protetivas, mas a lei em si, ela tem muitas outras coisas, no sentido de garantir alguns direitos para a mulher, e ainda falta muito isso em termos de poder público, em termos de conscientização das mulheres, em termos de engajamento, inclusive de engajamento assim, de instituições, né?
Eu fui até dia 12 agora tem uma reunião na Defensoria Pública que eles fizeram um projeto Ouvi-las, né, os defensores, eu fui na Casa da Mulher Brasileira. E aí eu falei, achei excelente, né, fazer, assim, ter psicólogos para a mulher, encaminhamento, eles têm uma estrutura boa, enfim. E aí eu falei, vocês têm que pensar que para fazer a defesa da mulher e a mulher garantir que a mulher esteja segura, do outro lado tem que ter uma força policial. Não tem jeito, né? A segurança é feita com força policial. E aí não foi mencionado isso lá, nem em momento algum falaram de polícias, foi falado do programa Guardiã, então eu brigo bastante, assim, eu falo bastante, arrumo um pouco de confusão de falar que a Patrulha Maria da Penha, as Patrulhas Marias da Penha, o programa Guardiã é bem efetivo, mas dentro da lei ainda falta bastante coisa, e acho que o principal em todos os municípios que a gente vê, quando tem seminários, a gente pega o Brasil inteiro, é o bom atendimento dentro das delegacias, né, um bom atendimento, além do local, mas um bom atendimento, um atendimento humanizado, a gente, enquanto patrulha, a gente atende as mulheres que querem, né, a gente, quando passa para a gente, já teve um filtro, então a mulher já sofreu a violência, ela já fez o boletim de ocorrência, ela já falou que ela quer a medida protetiva, ela passou, foi encaminhada para o programa, a gente apresenta o programa para ela cria uma obrigação de falar com a gente pelo menos uma vez por mês, porque se ela não falar com a gente começa a entender que ela não tem interesse também, que ela não está precisando. Então, pelo menos uma vez por mês, eu tenho que encontrar com ela em loco, verificar como ela está. E aí, quando vem para a gente, vem com esse filtro. Quando a mulher não quer estar sendo acompanhada, ou está usando da medida protetiva para alguma coisa, ou afastar o homem de alguma coisa, enfim, que isso acontece, infelizmente, mas é uma grande minoria, vem para a gente já as pessoas que querem. Eu entendo que dentro da delegacia, quando a demanda é muito maior, né, é gigantesca. E aí a gente também não pode apontar muito, porque acaba que cansa também, são poucos funcionários públicos ali, né, são poucos escrivães, uma delegada, então, assim, da mesma forma que a gente sofre, que tem pouca gente, eles também sofrem, mas eu entendo que quem trabalha com isso tem que sempre estar passando por algum atendimento, estar se purificando para poder, quando for atender, dar o seu melhor e de uma forma humanizada. Então, uma das coisas que a gente vê bastante de todas as guardas civis, patrulhas Maria da Penha, quando vai para seminários, enfim, é esse atendimento mais humanizado, mais acolhedor dentro da delegacia, independente do que seja, e também uma casa de acolhimento de imediato, porque geralmente não, a maioria das vezes, as patrulhas, a gente fica com a batata na mão, assim, pegou a mulher acabou de sofrer a violência doméstica, a gente está tirando ela de casa e não tem para onde levar, né? Não tem para onde eu colocar essa mulher. Aqui no Guarujá a gente tem a Casa Artemis, mas a Casa Artemis é para mulheres com risco de morte, né? Com risco de morte, e elas ficam sem trabalhar, sem poder sair, os filhos não vão mais para o colégio, porque o Estado entende que precisa proteger essa mulher, porque ela vai morrer depois, né? E o que a gente muito precisa demais, inclusive na temporada, às vezes, mulheres que sofrem violência e a gente não tem para onde caminhar, porque ela veio com o cara, ela sofreu a violência, e aí, tipo, é como se fosse um albergue, mas é um albergue para mulheres e que, de repente, possam ter filhos e que, de repente, tem que ser acolhida de um modo diferente, então precisa disso, né? Porque senão a gente fica com essa batata quente na mão aí, não tem para onde, só para a mulher poder, você imagina você, meu marido hoje, eu sou casada, 17 anos, aí meu marido vem e me espanca, e aí eu pego minha filha com medo e saio de casa, e eu não tenho para onde ir, minha mãe não está viva, não tenho mais outra casa, ou eu estou em outra cidade morando com ele, e eu preciso, sei lá, daqui a 2 dias eu consigo ir para tal lugar, então eu preciso ter um lugar para abrigar essa mulher, ter um acolhimento dessa mulher com a criança dela, com a filha dela, de um modo que ela não se sinta também reclusa, como fica na Casa Artemis, e a Casa Artemis tem uns requisitos para eu poder encaminhar ela para lá, mas isso é um fato que é muito necessário, assim, um lugar para acolher a mulher e passar. A Casa Ser poderia ser, né, mas aí você tem que ter um efetivo maior de servidores para estar ali 24 horas, se precisar, enfim, ser acionado. Então, acho que são esses os...
Você mencionou um pouquinho sobre os serviços públicos, né, no início. Fala um pouquinho agora também, depois chegou mais gente. Quais são os serviços públicos que hoje uma mulher pode ter acesso? Vamos supor, o CREAS, o CAPS, como é que faz esse acompanhamento, esse encaminhamento? A Patrulha Maria da Penha também pode fazer esse encaminhamento? Sim, a gente, como eu falei, a gente encaminha para a rede, né? Eu tive até uma conversa esses dias com a Cibele, que é coordenadora lá do CREAS, no Buenos Aires, ali. E aí ela falou, Isa, manda para mim que eu vou referenciar. Eu falei, olha, nem todas as mulheres necessitam, né, de estar referenciada, porque na realidade o que ela precisa só é a medida protetiva mesmo e consegue viver a vida, paga psicólogo, a gente fornece também com o terceiro setor, a gente tem as associações que ajudam muito a gente no sentido de fornecer a parte de psicologia para as mulheres, e encaminha para o CREAS, aí lá no CREAS ela é referenciada e aí eles veem o que a mulher está necessitando. O que a gente conseguiu conquistar logo no início desse ano, né, quando eu ingressei para a coordenação, eu conversei com a superintendente Soraya, lá do Fundo Social, e com a Karina, sobre a necessidade de cestas básicas. Além da mulher não ter a residência, às vezes ela também não trabalhava, ou ela vai sair de casa sem nada, e aí a gente vê o estado de... Por isso que é bom essa coisa do in loco, né? De passar exatamente o que está acontecendo. E aí, cestas básicas, a priori eram 2 cestas básicas, hoje, entendendo mais do trabalho, né? O governo já, a primeira-dama liberou a gente a acionar, né, o Fundo Social com relação às cestas básicas para essas mulheres, então a gente tem um controle lá com eles, isso é importantíssimo para a gente. Tem a parte do próprio CREAS e tem a Casaceira agora que vai ter esse atendimento psicológico e tudo mais. Basicamente, esses três passos aí para a mulher, a priori. E em janeiro agora, em janeiro agora o nosso prefeito assinou uma autorização, acho que do Estado, para ter pagamento de auxílio para as mulheres vítimas de violência doméstica, que ela pode utilizar, não é nem para moradia, ela pode utilizar da maneira que ela entender para a subsistência dela, né, durante o período acho que até 6 meses, prorrogável por mais 6. A gente vai fazer uma reunião agora e vai verificar exatamente, porque como foi assinado em janeiro, foi implementado mês passado ou mês retrasado, e ainda a gente está vendo como é que vai ser esse fluxo aí, mas eu vou entrar nele. É um passo muito importante, né? Sim. E pensando num trabalho de prevenção da violência doméstica, o que você acha que é imprescindível hoje? Num trabalho de prevenção? Então, eu entendo que a mulher ela tem que entender o que ela passa, né? Assim, eu vejo muitas, dentro do que a gente atende, as mulheres, elas falam, mas ele fazia isso, eu não sabia que era, né? Não me deixava estudar, ele não me deixava... Então, ela não consegue enxergar. Então, eu acho que a informação para essa mulher do que é a violência, não só porque, às vezes, a mulher que não entende, ela acha que a violência é só a parte de violência física mesmo, né? Então, a violência patrimonial, a mulher começar a entender que aquela pessoa que está com ela, né, ou seja, homem, ou seja, mulher, que está praticando aquele tipo de... que aquele ato que ele está fazendo é violência. Então, eu acho que a disseminação da informação referente ao que é violência é um dos pontos, e a outra é o trabalho dentro com crianças, com escola e tudo mais, mas aí é muito complicado esse tipo de trabalho. Eu tenho um projeto, chama Maria Vai à Escola, eu tenho muita vontade de implementar esse projeto, mas para isso há necessidade de uma gama de pessoas, né, engajadas, porque aí você precisa de secretaria de educação junto, porque à medida que você começa a falar com a criança, a gente tem aí até uma foto que uma escola no Morrinhos chamou a patrulha, eu falei, não, vamos lá, tal, a criança é pequenininha, e as criancinhas falavam, meu pai faz isso também, e aí eu tenho que encaminhar para a coordenadora, né? Então tem que ter conselho tutelar envolvido nesse programa, tem que ter
a própria Secretaria de Educação, porque a coordenadora vai ter que dar o andamento naquilo. Quando você fala de violência doméstica, tem a violência doméstica sexual, que aí entra muito, que é o que a gente atende bastante também, crianças vítimas de violência doméstica do pai, sexual, né, estupro de vulnerável aí, adolescentes. Então, quando você vai abordar isso, quais são os tipos de violência? Violência sexual também. Aí você vai falar com a criança, você vai ter que explicar, não pode pegar aqui, não pode, aí ela vai começar a falar para você. Então, é importantíssimo, né? A base é ali. Eu acho que você começa a dizer quais são para as crianças e os adolescentes, que na realidade tudo deriva da educação e do respeito com relação ao próximo. E então, esse trabalho seria importantíssimo, ao meu ver. Aí a gente está pensando agora em começar a fazer alguma coisa dentro das faculdades também. E você acredita que as redes sociais também estão ajudando nesse processo de conscientização, de acesso à informação? Como eu disse, a informação, né? Mas como em todos os aspectos assim das redes sociais, eu acho que ajuda muito, mas também muitas vezes atrapalha, porque eu vou dar um exemplo. A gente teve um caso aqui no Guarujá, conhecido, e a mulher estava internada no Hospital Santo Amaro. Devido à denúncia, foram feitas algumas, mas aí foram feitas as medidas necessárias, né, que não tinham sido tomadas, e conseguimos salvaguardar a vida dessa mulher, com a intervenção da patrulha também, mas quando se falou, aí já sabiam onde essa mulher estava, qual era o hospital, qual era a ala, quem era aquela pessoa, expôs aquela pessoa. Então, a gente tem que saber trabalhar a informação. Dentro da violência doméstica, a gente tem que saber o que a gente pode divulgar ou não. Se vocês entrarem no nosso Instagram, vocês não vão ver nenhum tipo de publicação a respeito de nenhuma assistida nossa. Todas as publicações, como na Guarda Civil, tudo que a gente faz, a gente tem que tirar foto e encaminhar, né, para os superiores, em grupos e tal, e são grupos de várias pessoas. Todas as fotos, a face da mulher tá, ou algo que caracteriza aquela mulher, a gente encobre. Então, a gente tem que saber divulgar muito as informações, mas quando se tratar de coisas mais específicas, tem que tomar muito cuidado em relação a essa publicação, para não expor a mulher, porque aí você acaba expondo ainda mais a mulher. Eu ia falar, eu sei que você trouxe alguns slides, para você explicando essas imagens, para o pessoal ver também um pouquinho mais do seu trabalho. Tá, aí dá para abrir aí, dá para ver? Isso, tá aberto. No meu tá bem pequenininho. Se você puder, cara, desde o começo. Isso. Tá dando para ver aí, ô, Tati? Tá dando. Aí, a sala da patrulha, quando eu entrei, a foto de cima, volta um pouquinho aí. Quando eu entrei, essa foto de cima aí, a parte azul, estava bem deteriorada. A gente teve um apoio do Rotary Clube, e que doaram alguns móveis e a tinta, e aí a gente se uniu lá, pintou, deixou mais acolhedor para a mulher, e que é o que eu falo, a questão do atendimento. E para a gente trabalhar também, a gente já trabalha com tantas coisas pesadas, a equipe precisava um pouco de um ambiente melhor também para trabalhar, então a gente deu um charminho para a sala, para a mulher. Mulher entra na sede da Guarda Civil, tá lá na sede, um monte de homem, cara de mal e tal, aquela coisa azul e branco, armamento, aí depois abre a porta lá, é aquele lilazinho, cheirosinho, para acolher a mulher. Acho que isso também ajuda muito, assim, né, e ela consegue também se abrir e conversar bastante, aí a gente tem bastante lágrimas em cima dessa mesa. Próximo aí, são os atendimentos, né, que eu falei para vocês. Então, a gente vai com a viatura, a gente está na porta da residência da assistida, e aí ela vai dizer se ela quer na residência dela. A gente diz que é sempre importante, né, porque dá um recado, né, pro agressor, ele vai ficar sabendo que tem uma viatura ali, ou ele vai estar passando na hora, ou algum conhecido, e a viatura é bem característica, tem escrito Patrulha Maria da Penha, então caracterizada. E do outro lado, ali do lado esquerdo, é numa calçada atrás de uma escola, porque a mulher mora num local, uma comunidade um pouco mais complicada. A gente consegue entrar lá montando
montando... Ai, caramba, juntando mais, né, mais viaturas, né, operação, desculpa o nome, montando a operação em caso de urgência, a gente monta a operação e ingressa no local, mas aí o atendimento dela é feito num lugar mais seguro, e ela vem, conversa com a gente num dia que ela achar melhor, e é isso, esses são os atendimentos que a gente vai conversando. Geralmente mulher, né, você vê ali. Ali é a sala, a gente atendendo também, ao lado esquerdo, na realidade ali acho que eu estava na reunião com a Casa de Dandara, que é uma casa que ajuda a gente também, de parceria. Aí do outro lado é o guarda masculino, que sempre tem também na viatura, né, e na Praça da Independência ali no desfile cívico, para a gente comparecer. O que mais? Aqui do lado esquerdo é a gente dando aula, lá fazendo o projeto, o EQP dos guardas civis, a gente faz uma conscientização, né, dos guardas, eu senti a necessidade de mostrar para eles um pouco mais a realidade da patrulha, porque eu entendo que precisava passar esse peso da equipe, sabe, que a gente, porque muitos olham e falam, é que a gente tá viatura rosinha, bonitinha, passeando e falando com mulheres, e aí eu mostro para eles um pouco, e conscientizo sobre o feminicídio, a violência doméstica, porque a gente se bate tanto no sentido de corre atrás e se empenha tanto para pegar uma correntinha de ouro, para buscar um tênis que foi roubado, um celular, e aí eu falo um pouco do Código Penal, de crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa, peço para eles falarem um pouco o que eles acham no sentido de qual é mais repudiável, e aí eles começam, não, é homicídio, estupro de vulnerável, né? Mas e o roubo? E aí eu jogo eles na parede e falo, então, quando vier esse tipo de ocorrência na rede, vocês têm que atender, porque o mais rápido possível, a mulher pode morrer, e é contra a mulher, esses crimes aqui que vocês estão falando que são mais complicados que a gente acompanha. Então, a gente tem trazido um pouco mais de conscientização, e no final ainda mostra um vídeo, falo sobre a questão do feminicídio da moça lá em Santos, né, que foi, os policiais, infelizmente, acabaram levando de um modo mais leve a situação, e ela acabou sendo morta pelo outro policial. Do outro lado é o CIPAT, no Jequitimar, a gente está sendo chamado em algumas empresas para falar sobre feminicídio, assédio moral, assédio sexual e sobre a Patrulha Maria da Penha, o nosso trabalho dentro da Guarda Civil. Aí é um caso de uma moça que do lado direito é um rapazinho fofo, bonitinho. Se ele chegasse com a minha filha, falasse que estava namorando minha filha, eu achava ele, que bonitinho, e ele, uma ficha meio extensa de violência contra namoradas. E foi preso. Eu trouxe mais para falar sobre a característica do homem, né, a característica do agressor, ela não tem um perfil próprio, assim. Menino, bem de família, bem de vida, família estruturada, e aí, namorando, bateu na moça, a moça entrou na nossa sede, informou a situação, tinha acabado de acontecer, aí, tendo em vista a situação de flagrante, eu acionei a equipe de Romu e a gente foi até onde ele estava trabalhando, e aí, quando a gente chegou, eu falei para ele que se ele já sabia que eu estava ali, até o guarda da Romu tá de bermuda de treino, porque eu já acionei e falei, tem que ser rápido, vamos, porque tem que configurar o flagrante, e a gente acabou prendendo ele. Do outro lado é uma moça, medida protetiva que teve, e foi descumprido, o indivíduo bateu bastante na cabeça dela, e aí acabou, a gente já tinha a medida protetiva dela, indivíduo ligado ao PCC, e aí a gente começou a receber algumas ligações, né, dentro da nossa sala, informando que ia acontecer, e não sei o que, comigo, e iam fazer acontecer, e aí no final a gente conseguiu, em parceria com a Polícia Militar, com a equipe da GCM, de Romu e a Polícia Civil num todo, fazer algumas diligências pelo bairro, e aí o pessoal não conseguia trabalhar direito na comunidade ali, foi meio complicado. E aí o rapaz se entregou, tá preso, ele mesmo foi até Santos e se entregou. E hoje ela pode já prosseguir. Ele foi para matar ela. E aí ela conseguiu entrar em casa e ligar um 153. Daí a viatura chegou. Rápido até.
Aí os atendimentos eu coloquei mais para ver que tem 2 homens, né? São 2 homens, a gente tenta fazer com que eles fiquem fofinhos para falar, mas o primeiro atendimento eu geralmente, geralmente não. O primeiro atendimento ele é feito por uma mulher, né? Então a gente conversa com a mulher, aí vê se ela quer se abrir para conversar, para falar, para ela ficar mais à vontade, tá bom? E se ela, uma dúvida, Isa, e vamos supor que ela não queira atendimento por um homem, é possível o atendimento dela só ser feito por mulher? A viatura ela não compõe com relação a sem ter uma mulher, né? A gente sempre briga, até tem aquela questão, né? Que eu preciso de uma mulher dentro do coisa, porque se eu não tenho essa mulher, eu não consigo formar a viatura da patrulha. Então hoje eu só tenho uma mulher operacional armada e que tem a capacidade para eu, né? Então, quando eu não estou, a viatura fica com o homem sozinho e eu não consigo, e aí esse guarda vai para a área, fazer serviço de área normal. Isso é muito ruim. Tá. Mas sozinho não. Se alguém tiver alguma dúvida, pode apertar no ícone de levantar a mão aí, tá bom? Que a Isa vai respondendo as perguntas. Pode. Tem uma pessoa aqui que falou que a gente mandou, ela está falando aqui que não está aparecendo nada. Ela está linkada, sei lá. Nossa, mas não está aparecendo nada nem ninguém. Aí eu já não sei. Pede para ela sair e entrar de novo para ver se a gente consegue. É aquele negócio que deu, será? Pode ser. Sabe qual é o nome dela? Deixa eu perguntar aqui, acho que é Rosângela ou Esther. Porque aqui tá compartilhando. Tá. Bom, eu mandei para pedir para entrar e sair de novo. Isso, que aí eu já Aí entrar de novo, desculpa. O que mais? Bora, foto, tem pergunta ou não? Vamos lá. Aí a palestra que vocês organizaram, né, lá no camping, foi super bom, adolescentes, bem legal, e pessoal bem educado lá, achei bem legal. E ali na UNAERP, Secretaria de Direitos Humanos fez um evento e a gente foi convidado para falar um pouco também. E teve bastante gente, 150 pessoas mais ou menos, acho super importante esse tipo de evento. Inclusive, fica aí a sugestão, né, para as pessoas que estão assistindo a palestra irem nesses eventos também, né, Isa? Porque é muito importante essa participação, o conhecimento de informações é muito bacana também. Esse dia, na palestra do Camp, alguns jovens interagiram para falar, né? Foi muito bom. Na família, foi muito bacana. Inclusive, o menino falou uma coisa lá no Camp que eu uso agora quando eu vou falar, né? Fui no CIPAT e tudo mais, eu falo que ele falou assim, não, quando a gente se relaciona, não pode ser só com o coração, tem que também olhar a razão, né? Lembra que ele falou isso? É legal, é isso mesmo. Às vezes não adianta você só estar ali pelo coração amando, se tem que ver que na razão não está dando muito certo, não. E olha que interessante, né? Era um menino que viu a sofrer violência doméstica com o padrasto, é isso aí. E já está com uma consciência diferente, né? Por ver esse movimento da mãe. Infelizmente, ele teve que passar por isso, mas acredito que ele será um bom exemplo, né? Não irá reproduzir essa mesma atitude. Eu também acredito nisso. Deixa eu ver o último, qual que é? Acho que tem mais um só. Aqui ai, como é o nome? Em Santos, Iate Clube de Santos, à esquerda. A gente também falou um pouco. Aí, nesse daí, só foram mulheres. E eu acho que tem que ter homem. Porque o homem tem que ouvir. E no outro lado ali, foi o primeiro mês meu na coordenação, eu solicitei uma reunião com os promotores, são 4 promotores no Guarujá envolvidos no programa. E aí, a doutora Juliana Montezuma, que geralmente é a que mais atua aí, mas quem está à frente é o doutor Caiado. E aí a gente conversou bastante, foi bem importante essa reunião. Imagina, essa interação A delegada esteve presente aí também, porque eu pedi para a doutora Juliana, né, juntar tudo, a gente já conversar. É difícil a gente, quando a gente, enquanto guarda civil, falar, né, não, preciso disso e tal, tem que ser um pouquinho assim, porque era assado.
outra delegada complicada, aí a doutora Juliana chamou para reunião, já conversou com ela, e aí fazia pouco tempo também que ela estava como titular, e ela está bem presente, estou gostando muito da atuação, inclusive ela me liga quando existe alguma situação mais complicada que envolva as assistidas nossas. A gente já teve uma situação bem complicada envolvendo o PCC, a mulher ficou a madrugada toda com homens armados, enfim, um debate, né, que eles chamam. E aí deixaram ela na delegacia, e aí a delegada entrou em contato com a gente foi lá para tentar desenrolar, foi um dia inteiro quase, para desenrolar a situação. Isso. Foi bem bom essa reunião aí. Aí, para mostrar um pouco, né, uma das GCMs que atua na rua, GCM Resende, na delegacia, o nosso atendimento mais humanizado, você abaixa, você conversa com a mulher, você escuta o que ela está falando, se o homem for passar o agressor, a gente todos os GCMs, a maioria já passaram pelo nosso EQP, né, pela nossa aula lá, e já entendem que a mulher tem que estar protegida, inclusive do olhar do homem, então quando vai passar o homem para ir para o corrol, para aguardar o oitiva, pelo escrivão, pelo delegado, a gente coloca ela numa sala lá para dentro, essa aí é a delegacia sede mesmo, coloca ela numa sala para dentro, para que ela nem veja, ele nem olhe para ela e nem faça qualquer tipo de menção de ameaça, né? E o outro lado aí foi a gente estava passando e o rapaz estava agredindo a mulher, e aí ele estava bem, ele é alcoólatra, parece, desde os 13 anos de idade, e aí ele estava agredindo a mulher na rotatória da Vila Zilda, e a gente estava passando, aí eu parei a viatura e a gente já fez a prisão e levou para a delegacia. Aí foi um farofeiro, porque teve gente, polícia da rotatória, que tem na rotatória ali da Vila Zilda, chegou para auxiliar também, as guardas civis, moto, todo mundo que estava próximo, né, isso quando você solicita apoio de urgência, né, e aí só estava eu e mais um GCM, ele estava bem alterado mesmo. A gente conseguiu fazer a prisão, depois ele deu uma relaxada, ficou mais quietinho. Os atendimentos também, aí você vê a viatura bem próximo, e dentro da residência, a gente conversa bastante com as vítimas. Acho que é só. Aí o caso da Márcia, né, que já é conhecido na cidade, foi o que a gente começou a acompanhar, que deu o encaminhamento para a medida protetiva, para a proteção dela, e estava bem feia a situação quando a gente chegou, mas a gente conseguiu, inclusive, deixá-la dentro de uma sala sozinha, ao invés de estar, porque ela ficava numa sala com várias pessoas, e aí podia qualquer um entrar e terminar o que começaram, né? Então, a gente conseguiu, através do CEDES, o nosso secretário Toninho Salgado também, o dono do hospital lá ajudou, e ela ficou num quarto sozinha lá na ala, inclusive com segurança na ala, no andar, né, 24 horas. O outro lado é uma briga que teve, a gente foi apoiar uma equipe de moto, que se deparou com a situação, e o cara deu uma capacetada, abriu o ouvido da moça, abriu e saiu uma parte do ouvido dela, assim, um osso, sei lá o que é aquilo, cartilagem. Eu tentei separar algumas poucas coisas que não sejam tão fortes para vocês entenderem um pouquinho que a gente pega de tudo. Esfaqueado, gente. É mais ou menos isso. Realmente são situações muito complicadas, né? É. Bom, gente, agora vamos abrir para perguntas. Quem quiser aí fazer uma pergunta para a Isa, eu peço que vocês levantem a mão, que a gente vai abrir o microfone para que vocês possam fazer a pergunta. Se vocês quiserem também, podem fazer perguntas através do chat, tá bom? Alguém? O microfone está liberado. Peraí, então... deixa eu liberar novamente. Peraí, só um minutinho. A doutora Bárbara já quer Já está liberado, já. Quem quiser liberar o microfone. Boa noite a todas. Boa noite. Isa, sou fã do trabalho de vocês, da patrulha. A gente já esteve lá conversando, conhecendo o projeto de perto. E tenho clientes também na advocacia que
utilizam o programa e se sentem muito seguras. E agora falando de políticas públicas, o que poderia ser feito, na sua visão, pelo poder público municipal, estadual e nacional para fortalecer a Patrulha Maria da Penha, a atuação aqui no Guarujá? Certo. Com relação à parte de poder estadual, né, poder público estadual, eu acredito que a mudança na legislação no sentido de obrigar os municípios que aderirem aos programas a terem uma estrutura mínima, então você ticar algumas coisas dentro da lei, o município que tiver interesse na adesão, né, na construção do programa dentro do seu território, eu acho que teria que ter uma obrigação, assim, no sentido de quantidade de guardas para aquilo, os equipamentos que têm que ser fornecidos para que isso ocorra, porque a gente, aqui no Guarujá, graças a Deus, a gente, em termos de estrutura, como eu disse para vocês, a gente teve o apoio aí da Rotary Club, e aí a gente tem uma estrutura muito boa, né, eu estou buscando, inclusive, através de projetos também, muita coisa dá para buscar com relação ao tema, você consegue, se você conseguir trabalhar bem, você consegue buscar bastante verba para comprar computadores, tablets, inclusive, fazendo a parte política, você consegue emendas parlamentares para trazer viaturas, trazer impressoras, enfim, tudo que é o necessário para atendimento e armamento, né? Spark, que é importantíssimo no nosso trabalho. Então, dentro da parte estadual, como eu acho que isso poderia ser feito desse modo, assim, já vincular. Então, o município, se você quer e se você tem esse programa, você tem que ter tantas pessoas, porque a lei, ela fala só que tem que ter uma mulher dentro da viatura e tem que ser uma equipe especializada. E aí eu acho que poderia ter ou de repente até o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, né, que também tem interesse dentro desse programa, porque aí a gente auxilia, né, o Poder Judiciário nesse sentido, encaminhar as próprias verbas para que sejam estruturadas as patrulhas Maria da Penha. Então, ter essa questão mínima e essa legislação também determinar que haja um centro de acolhimento, porque de tudo, as principais coisas que faltam dentro da atuação do programa, eu estou na coordenação tem 7 meses, mas eu já trabalhei quase 2 anos como guarda dentro da equipe, né? Então, já ficamos várias vezes no sentido de não saber para onde encaminhar essa mulher. Então, acho que poderia fazer essa modificação. E a parte municipal é a mesma coisa, ter esse olhar dessa necessidade, e como é do município, a GCM é do município, eu acho que o poder público municipal tem que olhar com outro olhar, ainda mais porque hoje a gente tem um aumento desse tipo de crime, né? Um olhar um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais profundo, mais afinco e com determinações no sentido de aumento, de fortalecimento das patrulhas, né? Porque o que a gente vê muito nos municípios são patrulhas mesmo que deixadas de lado, assim, às vezes a gente vai visitar algumas GCMs, não é o nosso caso, porque a gente tem uma certa estrutura boa, uma sala boa, uma estrutura boa, apesar do que eu acho que a gente tem que ter uma entrada separada para as nossas assistidas, mas eu acho que eles deixam, deixado muito de lado em muitos municípios, e é uma coisa assim que, além de ser muito importante, é muito bom para o poder, para a política pública, né, para o próprio político, na realidade. Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, de dar essa estrutura, esse fortalecimento para as patrulhas, no sentido de pessoas, de estrutura, vincular isso, e essa casa de acolhimento é imprescindível. Perfeito. Obrigada, Isa. Nada, meu amor. Eu que agradeço.
essa estruturação, essa regulamentação e padronização é necessária, né? Porque às vezes tem a instituição do programa e não tem a estrutura necessária para receber aquela mulher e para ser efetivo também, né? Sim, é porque eu tô falando até para ti com base não só geral, né? No Brasil, assim, no estado de São Paulo, que a gente já visitou alguns, você fica à mercê se a política quer, né? E se é um programa que tem que ser visto e que vem desde lá de cima da União, do Estado, e eu acho que é muito pouco que precisa. É bem pouco. O Ministério das Mulheres mesmo, né, no caso. Exatamente. Tanto que a gente fez a votação lá, né, e vai uma representante, até falei, acho que é você, né? E sim, que eu falei, ó, ajuda a gente lá, fala das patrulhas para poder o fortalecimento lá das patrulhas, porque é importante. Fui eleita lá na Nacional, vamos a Brasília, e depois a gente pode até conversar sobre esse fortalecimento, e também nós fizemos moção durante a conferência, então é muito importante ter esses diálogos, principalmente aqui pela OAB, né? Sim, e assim, eu acho, assim, parabenizar vocês novamente, a Comissão de Mulheres da OAB de Guarujá está estourando. Obrigada, Isa. Nada, imagina. Doutora Vanessa? Bom, boa noite a todos. Eu sou suspeita a falar, porque eu sou apaixonada pelo projeto da Guardiã Maria da Penha. Eu acho que é um projeto muito importante para as mulheres, né, que já se sentem tão acuadas, e vocês fazem um trabalho brilhante, então eu admiro muito, né, e sou muito grata pelo trabalho que vocês realizam. E Isa, você falou sobre a gente, na verdade, a gente tem uma cultura, né? Aquela questão, em brigas de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E é algo que hoje, graças a Deus, tem caído um pouco, né? As pessoas têm refletido um pouco mais sobre essa questão. Então, o que você acha que a sociedade em si, né? De que forma que essa sociedade poderia ser mais ativa e ajudar aí no cumprimento realmente dessas medidas, da lei em si, né, para proteger realmente essas mulheres? O que na tua visão, a sociedade teria que mudar, né, enquanto cidadãos mesmo, e compondo, né, esse núcleo que a gente vive hoje, para auxiliar realmente e ajudar a proteger, ajudar, na verdade, no trabalho de vocês, né, até. Vanessa, obrigada pela pergunta, sempre bom ver você na educação, coisa fofa. Vanessa, eu acho que é a denúncia, né? A gente tem um caso aqui no Guarujá, da própria Márcia mesmo, ela tem várias lesões calcificadas dentro são 10 anos que ela conviveu, 7 anos que ela conviveu com o rapaz, e a comunidade nunca denunciou. Então, às vezes, ou acha que aquilo é normal, que sempre acontece e não tem que se meter, mas a denúncia é imprescindível para que tudo comece a acontecer. Se não tiver a denúncia, não resolve. E aí você faz a denúncia para locais especializados, né? E locais que não podem deixar de fazer. Então, às vezes você liga para a polícia não consegue chegar a tempo. Eu acho que, de repente, você fazer uma denúncia, as pessoas serem orientadas a que se consegue, que elas podem fazer denúncia através do 180, do 100, do Disque 100, que você não precisa se identificar, mas principalmente também dentro do próprio Ministério Público, né? Denunciar ali o que está acontecendo e na delegacia, enfim. Sem a denúncia, nada acontece. O caso da Márcia está aí para a gente comprovar isso. Só depois que foi denunciado, né, inclusive, no nosso caso, foi um vereador que entrou em contato com a gente, solicitando que fossem tomadas as medidas, né, necessárias, e a partir daí, hoje, vocês veem a Márcia como está, a gente conseguiu prender o indivíduo, né, está sendo feita toda a restauração da face dela, e está sendo olhada pelo poder público do modo como deveria.
Então, eu acho que essa parte aí de conscientização, de que tem que haver a denúncia, e as pessoas têm que saber onde elas podem denunciar. Eu liguei, mas não adiantou. Então, você sabe que você pode ir até ali o fórum da ICEADA e fazer a denúncia diretamente para a promotoria. Obrigada, Isa, mais uma vez, e parabéns pelo trabalho que você direciona ali com tanta maestria, viu? Eu não sou nada se não fosse as pessoas que trabalham comigo lá, são todos muito empenhados, ainda com todos os entraves que a gente tem, todos ali muito comprometidos e empenhados com a causa, né? Tem gente que fala, você trabalha para Deus aqui, né? Então, não vou nem olhar para o lado. E, graças a Deus, eu tenho pessoas que estão bem engajadas lá. Verdade, obrigada. Nada, mas... André? Olá, boa noite a Oi, todos. tudo bem? Boa noite. Tudo bem, doutora Isabelle, sempre falo Isa, e na hora de falar. Bom, eu vou direto à pergunta e depois eu teço algum comentário sobre esse trabalho incrível de vocês. A minha pergunta é se existe um foco, se é falado sobre a necessidade de encaminhar também o agressor para um serviço de apoio psicológico. Na realidade, assim, eu sempre, até falo sempre isso, o ideal do mundo ideal seria a gente poder encaminhar o homem para tratamento, né? Para ele entender que aquilo que ele está fazendo não é correto e que não atinge só aquela pessoa, atinge todo um núcleo, todo mundo que está em volta, enfim. E as consequências do que pode acontecer com ele, né? Então, se não vai de um jeito, vai do outro. Se ou você conscientiza a pessoa de que ele está fazendo errado, que aquilo é moralmente errado, ou você também conscientiza ele que se ele continuar fazendo, vai acontecer isso, porque assim, funciona, né? Eu costumo dizer que a pessoa tem medida protetiva, está descumprindo, se for pego em flagrante, ele vai ficar preso. Depende se é pouco tempo ou não, mas ele vai ficar preso. Então, eu costumo falar lá para os guardas que, quando a gente está conversando, eu falo que é tipo pensão alimentícia. Não fica devendo que vai vir a execução, você vai ser preso, então cumpre a medida protetiva, né? Porque funciona realmente. Então, eu acredito que a gente adotando uma postura no sentido de orientar esse homem, ter uma política pública para isso, a gente consegue diminuir bastante, mas é um mundo ideal, a gente não tem nem para a mulher, quanto mais para o homem. Tem um projeto, tá? Tem um projeto, eu não lembro agora qual é a cidade, a gente foi no seminário, foi falado a respeito de um projeto onde o homem ele passa por roda de conversa. E que funciona bastante, mas que existe uma obrigatoriedade do Poder Judiciário. Então, após a condenação, que ele é obrigado a ir passar por essa roda de conversa e tudo mais. Não é projeto Bem Me Quer, esqueci o nome agora. E, então, assim, a repressão e o acompanhamento da mulher é uma coisa, e o acompanhamento do homem, o encaminhamento do homem é outra. Só que o agressor, ele não vai porque ele quer, né? Ele tem que ir pela condenação, como se fosse quando a gente pega aquelas medidas que o cara tem que ir assinar e tal, então você tem que ir lá passar por uma roda de conversa para falar a respeito, fazer um curso de tal coisa, fazer um curso a respeito de violência, para ele entender. Eu acho que é eficaz, assim, em algumas pessoas funciona assim, mas a gente precisa de uma estrutura boa também para isso, né? E não tem nem para mulher, por enquanto. É verdade, e a minha preocupação é porque muitos casos que eu, enfim, trabalhei ou acompanhei de alguma forma, o agressor ele não tinha uma ideia, apesar de ser uma violência de tudo, que ele estava replicando o que ele viu enquanto, né, na família dele, enquanto criança, cresceu. Então, era como se fosse instintivo, normal, ele replicar aquilo, descontar a raiva, ou enfim, agredir a própria companheira, e instantes depois tinham, na maioria deles, talvez os que não envolviam o alcoolismo e tal, mas um arrependimento, estava de cabeça quente, não sabia como agir. Então, esse trabalho psicológico eu vejo como algo muito importante
e, de repente, a gente precisa mesmo debater mais isso e juntar, né, esse apoio psicológico. Olha, parabéns demais, é redundante falar, mas destacado a eficiência e o trabalho, e eu vejo e ouço nos comentários aqui, enfim, na comunidade, um trabalho, o quanto o respeito pela Guarda Municipal aumentou demais com o trabalho de vocês. É, a gente sabe, né? Sempre teve uma coisa assim de que polícia é a polícia militar e não tinha isso, mas esse trabalho da guarda é impressionante, o respeito, a admiração e tudo o que vocês merecem mesmo por ser um trabalho tão fundamental, tão essencial. Parabéns. Obrigada, André. Eu agradeço. O caminho da segurança pública é esse, né? A municipalização da segurança pública. Esse é o caminho. A gente vê em países mais né, evoluídos, né? A polícia ela é municipal. E hoje, com a política pública que você vê aí em termos nacional, né? Em termo nacional, a segurança pública municipal vem ganhando força, em detrimento, inclusive, da segurança pública estadual, aí, das polícias militares, e o caminho é esse, né? A Guarda Civil, hoje, no município de Guarujá, eu tenho como uma instituição que é quase que protagonista dentro da segurança pública, principalmente na parte de garantia de sensação de segurança para o turista, que é o que a gente vive aí. Infelizmente, a gente tem muita área para cuidar, então às vezes parece que não dá, que não tem muita gente, que não está fazendo, mas a Guarda Civil trabalha bastante e a gente tem muita demanda. E a patrulha, eu comecei agora a tentar fazer, inclusive tive uma reunião com o nosso secretário, o Dr. Fincati, Coronel Fincati, perdão. Ele falou que é imprescindível, assim, ele falou, esse trabalho, ele enaltece, não é só o trabalho da proteção da mulher, que já é grandioso, né, mas ele enaltece a própria instituição, e a gente consegue aproximar pessoas que às vezes têm um certo, como é que eu posso dizer, um certo arrepio de questões de segurança pública, porque você tem um tato diferente, né, com e não querendo diminuir ou afastar esse tipo de postura do policial, porque o policial tem que ter uma certa postura, infelizmente, para ele poder também ser, no mínimo, respeitado hoje dentro da comunidade, na rua, enfim. Não uma postura truculenta, mas uma postura mais firme, e a gente, quando vai falar com essas mulheres ou com as pessoas na patrulha, a gente tem uma postura diferente, né? Então, você consegue aproximar um pouco mais a comunidade da polícia, né? Então, no caso aí da Guarda Civil, para mim é imprescindível essa aproximação para entenderem que sem segurança pública o caos se instala. Verdade, Isa. Bom, gente, por conta do tempo, a gente vai precisar finalizar, mas quem tiver mais dúvidas pode procurar a Isa, né? A Isa já informou, tem um canal lá do Instagram, que é @Patrulha Maria da Penha, Guarujá. Então, vocês podem estar procurando ela. Rosângela, você quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria. Por favor, de receber meus parabéns pela atuação na área. É uma área importante, é uma área que ela deve ter muito cuidado, muito carinho, e eu vejo isso na patrulha municipal aqui da cidade. Inclusive, na escola da minha filha, colégio, né? Na parte de filosofia, que eu acho muito importante, foi abordado o assunto de como se trata a pessoa transgênero. Então, é um homem vira mulher, é casado com outra mulher. E esse transgênico, ele pega e bate na mulher atual. Como é que funciona isso na lei? Primeiro eu falar, é minha madrasta, tá? Minha boadrasta. Me colocando aí. Tá falando da minha irmã que foi pro colégio. Na realidade, a proteção é para a mulher. Então, se for homem ou mulher, ou um transexual, ou um travesti que tenha agredido, né, uma outra mulher,
o gênero mulher está preservado, assim como se um homem agride um travesti ou agride alguém que se sinta no gênero feminino, se ela se sente como mulher, né, ela se identifica como mulher, o gênero feminino, ela vai ter a proteção da lei. Inclusive, agora, o STF, só para agregar também, para os doutores, o STF agora decidiu também, em março, né, de 2025, que homem com homem também pode ser pedida, através de um mandado de injunção, que homem com homem também pode ser solicitadas as medidas protetivas. Não aplica-se a lei, mas as medidas protetivas podem ser solicitadas desde que haja comprovação de subordinação e algumas outras coisinhas mais. Eu acho interessante, mas assim, se você força de um homem, mesmo ele mudando de sexo, não é igual a uma mulher. Uhum. E eu acho que não está sendo levado em conta. E quando o homem, que agora é mulher, bate, ele machuca. Sim. Sim. E isso daí não está sendo visto dessa forma. Eu acho que teria que ter um outro olhar, né? É discussão de gênero, né? Aí tem pano para manga para falar disso daí também. Obrigada, viu, Rô? Obrigada pelo prestígio. É um prazer. Bom, gente, antes da gente finalizar, eu gostaria de pedir para vocês, se vocês conseguem abrir, né, o pessoal que quiser, claro, abrir as câmeras para a gente fazer um print. A Carol fazer uma fotinho antes da gente finalizar, pode ser? A doutora Vamos abrir Daniela todo também. mundo para fazer uma Doutora foto bem legal. Doutora Daniela é a doutora Daniela da prefeitura. Ah, tudo bem, doutora? Obrigada. Então, Carol, você avisa aí para a gente, por favor. Aviso. Tá bom. Eu vou desligar a minha, porque eu estou em outra tela, eu vou ficar olhando para cima para não ficar errado. Tá bom. Vamos lá. Cadê Bárbara? Tá Bárbara. faltando a doutora Bárbara Cavalcante. Thales está aparecendo só teu pescoço, Thales. Gente, eu não sei por que a minha não tá aparecendo. Eu tô A ligando. doutora Bárbara não está aparecendo. Júlio César e Rafaela também não. Tão tímidos. Eu liguei aqui a minha câmera, mas para mim aqui aparece. Não tá. Só Que pena. tá. Tenta ligar, doutora, e desligar de novo. Deixa eu ver. Apareceu? Não. Deve ser algum problema aqui, então. Quando eu falei. Doutora Daniela, eu preciso falar com ela. Eu vou lá falar com a senhora amanhã, viu? Aproveitando. Tem que dar quitação lá do meu leilão para liberar o apartamento dos Astúrias. Depois eu vou falar com a senhora, viu? Então vamos lá, posso já fazer a foto? Pode. Então vamos lá, peraí. Vou arrumar aqui. Foi. Pronto. Obrigada. Quero agradecer, estou à disposição, viu, Tati? Precisar, para todo mundo aí, quem precisar de alguém que fala bastante. Eu começo devagar, mas depois eu não paro. Tá bom? Estou à disposição. Imensamente por todos os seus esclarecimentos, suas exposições, pelo seu trabalho, principalmente, pela sua disposição, dedicação. A gente sabe que, imagina que no dia a dia não deve ser fácil, mas você vem aí desempenhando um papel muito importante. Então, conte conosco também. Obrigada a todos que participaram. Estamos aí à disposição e vamos juntos, que juntos somos mais fortes. Exatamente. Obrigada a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Posso sair? Posso, né? Pode.